Você sabia que Jesus deixou ensinamentos secretos que, se fossem seguidos, poderiam transformar completamente a sua vida e o mundo como o conhecemos? A maioria das pessoas conhece apenas a superfície das palavras dele, mas existem chaves poderosas que foram ignoradas por séculos. A verdade é que ele revelou um caminho para uma paz que o mundo não pode dar. Mas essa mensagem foi abafada pelo barulho da religião e pela agitação da vida moderna. E no final deste vídeo, vou te revelar o maior de todos esses segredos. Um que prova que você carrega algo divino dentro de si agora mesmo. Olhe ao seu redor. O mundo está doente. Guerras que não acabam, pessoas vivendo com uma ansiedade que sufoca, famílias se desfazendo e uma frieza que congela os corações. Sentimos uma solidão imensa, mesmo rodeados de gente. A verdade é que Jesus já havia nos alertado sobre tudo isso. Ele previu um tempo em que o amor de muitos se esfriaria, em que as pessoas seriam egoístas e amantes de si mesmas. Não parece uma descrição perfeita dos nossos dias? O que estamos vivendo não é uma surpresa, é o resultado de termos nos afastado dos seus ensinamentos mais profundos, das raízes da verdadeira espiritualidade. O primeiro grande ensinamento que ignoramos é o poder do secreto. Em Mateus capítulo 6, Jesus nos diz: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Pense nisso. Vivemos em uma era de exposição, onde tudo é postado, compartilhado, gritado aos quatro ventos. Mas a verdadeira força espiritual não nasce no palco, e sim no silêncio do seu quarto. Jesus nos convida a fechar a porta para o barulho do mundo e abrir a porta do nosso coração para Deus, em um lugar onde só você e Ele existem. É nesse lugar secreto que as maiores batalhas são vencidas, que a ansiedade se cala e que a direção para a sua vida é revelada. A sua maior força não está no que os outros veem, mas na intimidade que você constrói quando ninguém está olhando. Experimente hoje. Separe 5 minutos. Vá para um canto silencioso. Feche os olhos e apenas converse com Deus. Você vai sentir uma paz que não se encontra em nenhum outro lugar. Agora, vamos ao ensinamento que talvez seja o mais difícil e revolucionário de todos. Amar os seus inimigos. Jesus disse em Mateus capítulo 5, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Em um mundo movido pelo ódio, pela vingança e pela cultura do cancelamento, essa ordem soa como loucura. É muito mais fácil odiar quem nos feriu, guardar rancor e desejar o mal. Mas Jesus sabia que o ódio é um veneno que bebemos, esperando que o outro morra. Ao nos pedir para amar e orar por nossos inimigos, Ele não estava protegendo o ofensor. Ele estava libertando o ofendido. Perdoar não é dizer que o que a pessoa fez foi certo. É dizer, eu não vou mais carregar o peso dessa dor. Eu me recuso a ser prisioneiro do seu erro. Quantas noites você já perdeu pensando em alguém que te magoou? O perdão é a chave que abre a sua própria cela. Hoje, em vez de remoer a mágoa, tente fazer uma oração por essa pessoa. Peça a Deus para abençoá-la. É um passo radical, mas é o passo que te levará para um nível de liberdade espiritual que você jamais imaginou. O terceiro ensinamento oculto inverte completamente a lógica do mundo. Em Marcos capítulo 10, Jesus declara: quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Nossa sociedade aplaude a fama, o poder, a busca por estar no topo. Queremos ser servidos, reconhecidos, admirados. Mas Jesus, o Rei do Universo, veio para servir. Ele se ajoelhou e lavou os pés sujos dos seus discípulos, uma tarefa reservada aos escravos mais humildes. Com esse ato, ele nos mostrou que a verdadeira grandeza não está em acumular poder para si, mas em usar sua força para levantar os outros. Ser grande no reino de Deus é ter um coração de servo, e isso pode ser praticado hoje, de forma simples. É ajudar um colega de trabalho sem esperar nada em troca.
é ouvir um amigo que está sofrendo, é fazer um gesto de gentileza para um estranho. A verdadeira autoridade espiritual não vem de um título, mas de um coração humilde que se dispõe a servir. Quando você serve, você se torna mais parecido com Jesus. E não há grandeza maior do que essa. O quarto ensinamento é, na verdade, um alerta urgente para os nossos dias. Em Mateus 24, Jesus profetizou sobre o fim dos tempos e disse: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Olhe para o noticiário, para as redes sociais, para as nossas cidades. Não é exatamente isso que estamos vendo? Um egoísmo crescente, uma falta de empatia, uma frieza que nos isola uns dos outros. As pessoas estão mais preocupadas em gravar uma tragédia do que em ajudar a vítima. O amor, que deveria ser a força mais poderosa do universo, está se tornando um artigo de luxo. Jesus nos alertou para que não nos deixássemos contaminar por essa frieza. Ele nos chamou para sermos a resistência, para sermos focos de luz e calor em um mundo que congela. A urgência não é para ter medo do futuro, mas para acender a chama do amor em nosso coração agora. Em meio a tanta escuridão, seja a pessoa que oferece um abraço, uma palavra de esperança, um gesto de amor, seja a prova viva de que o amor ainda não se esfriou por completo. E finalmente, chegamos ao quinto e mais impactante ensinamento. A promessa que fiz no início. Questionado sobre quando o reino de Deus viria, Jesus respondeu algo chocante em Lucas, capítulo 17. O reino de Deus não vem com sinais visíveis, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Entenda a profundidade disso. Por séculos, as pessoas procuraram o reino de Deus em templos, em rituais, em lugares distantes, no céu. Mas Jesus revela que a semente do divino, a centelha da eternidade, o próprio reino, já foi plantado dentro de você. Você não precisa buscar Deus apenas lá fora. Você pode encontrá-lo aí dentro. A transformação do mundo não começa com grandes movimentos políticos ou religiosos. Começa com a transformação do seu interior. Você carrega dentro de si um poder, uma paz e um propósito que são eternos. O seu corpo é o templo onde o céu encontra a terra. Despertar para essa verdade é a maior revolução espiritual que alguém pode experimentar. Significa que não importa o caos lá fora, você pode acessar um santuário de paz dentro de você a qualquer momento. Esses ensinamentos não são apenas palavras bonitas. São chaves que foram ignoradas, escondidas, sob camadas de tradição e religiosidade. Mas a verdade é que elas continuam tão vivas e poderosas como no dia em que foram ditas. Jesus não veio fundar uma religião, ele veio nos mostrar um caminho de volta para casa, um caminho para dentro de nós mesmos, onde o Pai nos espera. O chamado dele ainda ecoa hoje, não em prédios de pedra, mas no silêncio do seu coração, te convidando para uma vida mais profunda, mais real e mais livre. Se você sentiu esse chamado em seu coração e deseja viver esses ensinamentos, comente aqui embaixo. Eu quero viver esses ensinamentos. Sua declaração tem poder. E se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade libertadora. Deixe também o seu amém para nos ajudar a espalhar essa luz para mais pessoas. Que a paz que excede todo entendimento encontre morada em seu coração, hoje e sempre. Obrigado por assistir.